Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus. Obrigada, Raquel, por estar anunciando a minha chegada. A tia Sheila, graças a Deus. Graças a Deus. Isso. Tia só para Raquel, viu, meus queridos? Graças a Deus. Aqui estamos, meus irmãos, para nos reunirmos e ajudarmos, principalmente aqueles que neste momento sofrem, seja de males materiais ou espirituais, mas que precisam ser amenizados com a graça. Hoje vamos falar um pouco, meus irmãos, sobre as nossas atitudes. Vamos falar um pouco da obsessão. Quando eu falo obsessão, eu quero dizer que às vezes damos brecha, damos guarida para a chegada de irmãozinhos que estão ao nosso redor, não tão bem espiritualizados, que tentam nos afetar, porque nós mesmos, é o que digo, né? Damos guarida, deixamos abertas portas para que eles, muitas vezes, tomem atitudes que muitas vezes não são nossas. Quantas vezes ficamos nervosos à toa, principalmente o que está do lado é o que vai levar a primeira pedrada, não é? E aí, eu pedi para a Beth preparar, onde eu digo essas 10 situações, e depois, na sequência, falamos um pouco sobre o perdão. Se vocês pararem para analisar, a palavra perdoe, cada letra tem um significado muito grande. Então, fiz essa ligação entre estarmos despreparados, porque não estamos sempre em sintonia com o nosso Pai, por várias razões. Muitas vezes porque não temos tempo, mas na hora do apuro é para Ele que pedimos ajuda, né? Faço uma ligação com essa parte do perdoar, e entre esses falo um pouco sobre o copo de água. Muitos às vezes se esquecem, né, do copo d'água à noite. Não é apenas para pegar o copo e botar do lado da cama, mas pelo menos se fizer isso já ajuda alguma coisa. Mas o porquê a água? O que ela faz? Se formos pensar na parte física e química, senhores, sabem o que a água traz para o nosso organismo quando encarnados? Ninguém sabe. A água oxigena o sangue, não? Quando estamos com uma doença muito séria, o que os médicos falam? Toma água, toma água, toma água. Para limpar o organismo, né? Então, fazemos uma ligação também nessa parte de a cura.
principalmente quando pedimos com fé, é nessa água que tudo é depositado para nos ajudar. Por isso falamos sempre, depende muito mais da nossa fé do que da ajuda de Deus. Se não temos fé, duvidamos de tudo, criticamos todos, não estendemos as mãos, quantas vezes nós presenciamos uma cena ontem, aonde eu achei que nossa irmã não iria abraçar aquele moribundo que estava na rua, mas o abraçou. E ele deu banana e algumas coisas para comer. Eu já vi tirar de dentro do carro a sua própria blusa e dar. Será que nós faríamos isso? Será que já estamos tão preparados assim para fazer um despreendimento desta forma? Então vamos lá. Denilson, pode pôr o primeiro aí? Já está, irmã. E aí, o Eduardo, tá acordado? Sim. Então tá bom. Então, vamos lá, Eduardo, uma por uma. Lê uma frase para nós. Primeira frase. Quando entramos na faixa da impaciência. 2. Quando acreditamos que a nossa dor é a maior. 3. Quando passamos a ver ingratidão nos amigos. 4. Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros. 5. Quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa. 6. Quando reclamamos apreço e reconhecimento. 7. Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo. 8. Quando passamos o dia a exigir esforços alheios sem prestar o mais leve serviço. 9. Quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool ou do entorpecente. 10. Quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Toda vez que um desses sinais venha surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de amparar-nos no socorro da prece ou da luz do discernimento, ditado pelo Espírito Sheila a Chico Xavier. Pois é. Quer dizer, são frases antigas que continuamos usando. E temos que praticar, né? Porque todas elas nós caímos nesta armadilha. Eu só não caí no 9 até agora. Não, qual que é o 9? O álcool, né? O resto eu já passei por tudo ali. Mas não nessa encarnação, Então, né? Eu já fui tudo, já. Então já vou te dizer, não nessa, Já mas... foi por tudo, então. Então você já passou por tudo. Brincadeira, viu, meu querido? Mas o nosso socorro nisso daí, aonde está? Na prece. Muitos pensam que a prece tem que ser aquela que você vai entrar num determinado local, ficar fechado, ou diante de um lugar, ficar ali. Gente, a prece é aquela sensação que você tem de fé, de certeza de que Deus existe e que é nosso Pai e que habita dentro de nós e quer nos ajudar. Nós é que não abrimos as portas.
Não abrimos por causa disso tudo. Falamos mal dos outros, criticamos os outros, queremos atenção só para nós. Né? E assim vai. Então, cuidado, porque quando tudo isso daí está acontecendo, sempre tem ao lado de cada um de nós, no mínimo 7 espíritos, certo? Então, imaginem eles atuando, né? Quando estamos despreparados. Quantas vezes estamos preparados, mas quando a nossa mediunidade, agora eu vou dar o exemplo aqui da Beth, né? Ultimamente está muitas dores no corpo, muito sono, mal-estar. Tudo isso é consequência dos trabalhos espirituais que estão sendo feitos para ajudar a todos. Isso mesmo, Raquel. Tem que despertar, não é? E dá olha a você também. Então, meus irmãos, hoje estava previsto um desdobramento. Nem sei se todos aqui sabem o que é isso. Não. Não sabe? Desdobramento. Quer falar, dona Ed? Não, pode. Desdobramento quando estamos numa reunião espírita como hoje e foi programado ou há necessidade de levar o espírito do médium até o local onde tem alguns espíritos extremamente negativos e rancorosos que estão afetando alguns de vocês. Esse desdobramento simplesmente o espírito sai, né? A alma é acompanhada por nossos irmãos do plano espiritual e entra num sono profundo. Então, normalmente se coloca um travesseiro, alguma coisa, né? Porque há um desdobramento. E muitos trabalhos de lá, a médium vai falando o que está vendo e o que está acontecendo com aqueles espíritos. Não é um trabalho fácil, mas nós vamos deixar esse desdobramento, o Frei Moacir está aqui, para fazer, depois que forem deitar, viu, Gênio? Sim. Já avise, ela vai desdobrar. Né? Não é um sono. Então você fique de antena ligada e com a lanterna acesa. Né? Porque às vezes começa a falar o que está vendo e precisa de oração e de ajuda nesse momento. Sim, já fizemos algumas vezes. Já aconteceu aqui, né? Sim. Então, não sei se todos já viram esse tipo de trabalho, mas é quando são espíritos muito, muito bravos. Mas, graças a Deus, até hoje, conseguimos, né, trazê-los para o lado da espiritualidade viva. Bom, vamos para o próximo, então. E aí, Janilson, o que você tem a dizer? Algo difícil de praticarmos, hein? Perdoe. Então. Olha o significado de cada letra desse perdoe. Depois você vai colocar isso no grupo. Sim. A maioria não vai ler, mas está lá. Um dia alguém vai precisar e vai lembrar, né? O que é o P? Pare de carregar pesos que não são mais seus. Aí você pode interpretar de várias formas, né? Que muitas vezes as pessoas se colocam no lugar do outro e vivem o problema do outro e esquecem que o seu também tem que caminhar.
Né? Então, tem que... Mas ela tá fogo hoje. Acho que é para chamar a atenção da gente. Pois é, e depois, o nosso... Aí o E, entenda que perdoar não é esquecer, é libertar-se. Exato. R, reconheça que todos estão em evolução, inclusive você. Então, perdoe, não é? D, desapegue do que já não serve para o seu crescimento. Desapegue, não é de coisas apenas. Às vezes são de pessoas. O, olhe para trás com compaixão, isso muda tudo. E o E, entregue a dor e siga mais leve. Exatamente. Então, se a gente praticar isso, vamos saber perdoar e não sofrer. Que muitas vezes, quando falamos, eu perdoei, você não perdoou nada, você simplesmente acha que perdoou, mas fica com aquela mágoa que te traz aborrecimentos e te leva até a uma doença. Quantas vezes? Né? Certas situações que a família passa, seja com filhos, amigos, trabalho, deixa a pessoa em situações assim gravíssimas, né? Eu vou até comentar aqui, a médium trabalhou num departamento, na última empresa aí, né? No Tintas Coral, né? Quando ela soube que com quem ela estava trabalhando, já tinha colocado 3 homens, 3, no manicômio, ela falou, pronto, eu vou ficar louca também. Vai acabar me adoecendo e eu vou ficar. Começou a ter todos os sintomas de depressão, tremia quando tocava o telefone, né, que era a chefa, né? Aí no final foi quando falamos, espera um pouquinho. Se eles caíram nisso, faltou alguma coisa. Mas você vai ter que fazer com que ela reconheça que não é fácil lidar com pessoas e muito mais difícil ainda não deixar as pessoas se adoecerem pelas palavras que você fala. Foi um belo de um trabalho, não é, dona Edith? Foi. Um trabalho bonito, de uns 7 anos. Por isso, quando fala, se vocês vão em algum centro espírita e diz, vem aqui, olha, o espírito já comunicou, olha, já foi embora, não volta mais. Vocês estão enganadíssimos. Não tem isso. Quando falar que foi para um plano superior, tudo bem. Mas se eles não reconhecem, ou se tem dívidas contigo, eles permanecem ali. Às vezes se fazem presentes e muitas vezes não. Quem sabe da vida do Divaldo, quantos anos aquele espírito ficou atrás dele, provocando, perseguindo. Mas chegou o dia, né? Mas foram muitos anos, muitos. E depois de tudo isso, né, a gente fala do próximo slide aí, né? Que é... Cura pela água. Pode falar, então. Separe um copo especificamente para ti. E, sempre que for beber água, segure-o com as 2 mãos, visualizando, por breve instante, uma onda de luz astral impregnando as moléculas de água, em comando de saúde, vitalidade e energia. E olha os benefícios de cada. Reduz a acidez estomacal, diminui o apetite, hidrata os nossos órgãos vitais, hidrata o organismo, regula a temperatura corporal, oxigena o sangue.
Quer dizer, Irmã, e falando até sobre a água, eu acho que é pertinente, né? Alguns já viram esse vídeo é um vídeo recorrente aí nas mídias sociais. Teve uma exposição, não sei se foi na Alemanha, onde um fotógrafo, ele fotografa cada molécula de água depois de uma vibração, né? E tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? E essa foto se transforma, né? Cada vez ela vai ficando mais bonita conforme você vai energizando essa água, né? Para você ver o poder da mente. Por isso que a gente fala, quando você pega o copo, segure com as duas mãos e faça a vibração. Porque tudo tem a ver com a mente, com as energias. Já foi orientado para a gente, mas você tem que fazer isso na hora que você vai colocar esse copo em repouso ali, né, durante a noite, ou na manhã, a hora que você vai beber? Na hora que você vai tomar, porque a hora que você coloca o copo, à noite, o que você faz? Você pede a Deus que ali seja colocado tudo aquilo que você precisa, material e espiritualmente, para o teu organismo, né? Para que você consiga ter mais imunidade, né? Força, vitalidade, coragem, para enfrentar as dificuldades. E nesse copo, muitas vezes são colocados remédios espirituais, que buscamos aonde? Na natureza. Por isso que às vezes tem gosto de hortelã, tem gosto de berinjela, tem gosto de cenoura, depende do caso. Tem gosto de perfume, né, dona Edna? É. E aí jogam água Joga fora. Pensa que a gente colocou, né? Acreditem nisso, olha só. Da outra vez, é a própria que tá, né, a médium que fez isso. Ele estava com gosto de água sanitária, coisa da marca, né? Água sanitária, né? Falei, mas o que é isso? Jogou fora. Foi pegar o copo dele, estava com o mesmo gosto. Mas eles não sentiam. Por quê? Porque era para ela que estava com bactéria. Mas, então, tá com algum gosto, não é para jogar fora. É porque algo foi colocado. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. E no final tem as frases, né, que dizem assim, aprendi com Sheila. Não sei se aprendi com Sheila, mas eu digo, são frases que muitas delas você colocou no início, Gilson, ali na hora que você pôs a música, né? Buinha que fizeram. Parece a irmã Sheila. Então, que fique hoje essa lição, né, para todos nós, de tomarmos cuidado com as nossas formas de agir, com a nossa intempestividade, né? Porque nós sempre achamos que somos bonzinhos, sempre. Nós nunca achamos que somos ruins. O outro é que é ruim. Eu sou boa, né? É sempre assim, Não né? é sempre assim, né, Raquel? Então, sempre assim. Então, se é sempre assim, tome cuidado, porque quem fica doente é você mesmo. Aí, ficando doente, vamos lá, pratique, tome a água. E a água, meus irmãos, é para a vida inteira, até o último dia teu aqui neste planeta. Coloquem isso na cabeça. Muitos falam assim, esqueci de pôr água. E você não está comprometido. Você não aceitou ainda na sua cabeça que realmente isso é importante. Né? E depois, não esqueçam do que é perdoar. Perdoar não é esquecer, mas é livrar-se daquela situação. E não deixar com que aquilo te prejudique. Mas graças a Deus, então, da minha parte encerro aqui.
E o Frei Marcílio está perguntando, vai ter algum caso de tomar o passe aqui, gente? Tem sim, 2. É? Então está bem. Então eu vou me afastar e vamos aguardar, então, se há necessidade de alguma outra comunicação. Meu boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, minha irmã. Graças a Deus. Graças a Deus.